Tem havido muito medo vindo da mídia israelense. O exército iraniano testou um de seus mísseis balísticos mais poderosos. Isso acontece após as conversas sobre o restabelecimento das sanções, as novas discussões sobre a agressão ao Irã e os alertas de que o Irã responderá de forma letal. A Iranian International realizou uma entrevista com o embaixador de Israel na ONU, se isso não for um oxímoro, Danny Danon. Acho que podemos achar seus comentários bastante interessantes sobre o que realmente está acontecendo com as capacidades de Israel. Algumas pessoas dizem que o Irã pode acabar como o Líbano, onde Israel pode entrar e realizar ataques militares sempre que quiser. Como você responderia a isso? Bem, não acho que seja esse o caso. Acho que a infraestrutura que eles construíram no passado era muito complexa. Então isso não vai acontecer muito rápido. E aqui, houve uma admissão geral de que Israel não está considerando novos ataques. Em grande parte porque não pode se tornar outro Líbano. Não pode se tornar outro lugar onde Israel simplesmente tem a carta branca para atacar quando quiser. Bem, essa empresa de mídia é, na verdade, financiada pelo regime israelense. Durante a Guerra de 12 Dias, eles estavam baseados em Tel Aviv e Al-Quds, chorando pelos colonizadores. São profundamente desprezados entre os iranianos comuns. As pessoas não têm mais medo. Quando os israelenses realizaram esse ataque relâmpago e massacraram pessoas comuns, alguns deles, acho que mencionei no seu programa na época, foi bem perto de onde eu moro. Eles destruíram um prédio residencial, matando todos lá dentro, só para atingir uma pessoa. Acho que mais de 20 crianças morreram naquele edifício. E então, a mídia ocidental chamou isso de um golpe de inteligência. Não existe nenhum golpe de inteligência. Quero dizer, nenhum alto funcionário, cientista ou general iraniano se esconde em Teherã. Eles vivem em suas casas como todo mundo. As pessoas em seus bairros sabem onde eles moram. Não é nenhum segredo. E para eles simplesmente derrubarem um prédio residencial, o que, é claro, os israelenses fazem o tempo todo. Eles vêm fazendo isso no Líbano durante a guerra. Eu estava no Líbano no ano passado, quando Said Hassan Nasrallah foi martirizado. Eles simplesmente massacraram pessoas. E a mídia ocidental apresentava isso como redutos ou alvos do Hezbollah para esconder o fato de que estavam basicamente atacando pessoas comuns. Eles só queriam destruir Beirute, Baalbek e outras cidades e massacrar mulheres e crianças. Exatamente como fizeram, como eu disse, quando mataram todas as crianças daquela família e o pai, que eram americanos. É isso que eles fazem. Mas os iranianos não têm medo. Assim que a guerra começou, depois do ataque relâmpago e do assassinato de todos aqueles altos oficiais militares, os iranianos revidaram, e revidaram com força. Fizeram isso dia após dia e basicamente controlaram os céus sobre a Palestina. Os israelenses não puderam fazer nada contra os mísseis anti-iranianos. E durante os últimos dias, se voltarmos e lembrarmos o que Steve Bannon disse, e Bannon é alguém que sabe o que está acontecendo nos Estados Unidos, ele afirmou que a verdadeira história é que Trump salvou Netanyahu. Durante os últimos 3 ou 4 dias da guerra, Netanyahu estava implorando por um cessar-fogo, e Trump enviava mensagens ao Irã, pedindo que, por favor, parassem. No fim, ele teve que fazer concessões até que o Irã finalmente aceitasse interromper os ataques. Então ninguém tem mais medo do regime israelense. Vimos iranianos saírem às ruas, mesmo sob fogo de mísseis em todo o país, em apoio às forças armadas. Eles achavam que, ao matar todas essas pessoas, poderiam criar caos no país. Mas eles fizeram o oposto. Reuniram as pessoas sob um único comando e as tornaram firmes, determinadas a derrotar esse inimigo genocida, aquele que considera todos subhumanos, exceto a si mesmo, aquele que conta com o total apoio do Ocidente. Quando travaram a guerra contra o Irã, os europeus disseram que Israel tem o direito de se defender. Então, eles lançam uma guerra e afirmam ter esse direito.
Quando estão matando e massacrando famílias em Gaza, dizem que têm o direito de se defender. Quando massacram pessoas no Líbano, dizem que têm o direito de se defender. Quando massacram pessoas comuns no Iêmen, os 31 jornalistas, eles miraram nesses jornalistas. Você viu alguma indignação no New York Times, no Washington Post, no Guardian ou no Independent? Ou daqueles que fingem ser alternativos ou diferentes? Não, porque todos são iguais e todos são controlados. É oposição controlada ou simplesmente seguem a linha do governo. Tudo isso é feito para se defenderem. E eu acho que a guerra de 12 dias entre o Irã e Israel foi um fator decisivo nesse conflito. A maior mudança, a principal derrota do regime israelense nesses 2 anos, é sua deslegitimação aos olhos do mundo. O regime israelense nunca foi legítimo, nem dentro das fronteiras de 1967, nem além delas. Na verdade, Desmond Tutu, que talvez os espectadores mais jovens não conheçam, mas que foi uma força importante na África do Sul durante o Apartheid, foi à Palestina e a visitou após a queda do Apartheid sul-africano. Ele disse que a situação na Palestina é muito, muito pior do que o que ele viu na África do Sul durante o Apartheid. E isso foi antes de 7 de outubro. Não estamos falando do presente. Desmond Tutu faleceu há anos. Então a maior mudança é que, aos olhos do mundo, pessoas que em grande parte eram ignorantes sobre o que estava acontecendo, ou eram enganadas pela mídia ocidental, pelos think tanks ocidentais, pelas elites ocidentais, diplomatas, jornalistas e políticos, agora veem o regime pelo que ele realmente é. Está realizando um holocausto. É tão ilegítimo quanto Hitler. Na verdade, isso é de muitas maneiras ainda mais perverso, porque estão fazendo isso diante dos olhos do mundo. Estão fazendo isso diante das câmeras todos os dias. Nós nunca vimos o que Hitler fez. Nunca vimos o que os tiranos da história humana fizeram. Lemos sobre eles nos livros de história, talvez 1 ou 2 fotos da Argélia, talvez uma imagem granulada do Quênia, ou algo da Índia. Ouvimos falar dessas coisas, ou lemos sobre elas, mas aqui estamos vendo as imagens mais horríveis literalmente todos os dias. E mesmo que o Twitter, o Facebook, o Instagram e outros estejam fazendo o possível para fazer tudo desaparecer, e claro, o TikTok em breve fará um ótimo trabalho para fazer tudo sumir, o regime se tornou deslegitimado. No entanto, a Guerra de 12 Dias foi um momento decisivo porque pela primeira vez alguém revidou com força. O regime israelense estava perdendo a guerra e teve que implorar por um cessar-fogo. Eles foram derrotados pelo Hezbollah em 2006, mas isso foi algo muito diferente. Foram atingidos com muita força. E o regime de hoje, se atacasse o Irã novamente, seria muito pior, porque o regime já deu o seu melhor. Eles usaram tudo o que tinham. Foi operação de mudança de regime, como eles chamam. Usaram toda a tecnologia mais recente. Quero dizer, o regime ucraniano só poderia sonhar com essas armas. Zelensky só poderia sonhar com as armas que Israel tem, o regime em si. Os iranianos foram pegos de surpresa. Quero dizer, há algo que devo destacar. Os iranianos sabiam que um ataque iria acontecer. Eles sabiam que seria naquela noite, mas não sabiam que o regime iria atacar o Estado. Eles achavam que o alvo seria o programa ou as bases militares, mas não imaginavam que o regime agiria por conta própria. Isso foi um erro. Os iranianos calcularam mal. Foi uma falha. Mas apesar disso, eles reverteram a situação. A maré mudou, eles derrotaram o regime. E Nissan é direito vulnerável. The regime is now illegitimate, it is vulnerable, and what Yemen is doing, it is reminding us. E o que o Iêmen está fazendo é nos lembrar da vulnerabilidade do regime. Mas, novamente, preciso enfatizar o que o Ansarullah tem dito repetidamente. As Forças Armadas do Iêmen, o governo do Iêmen tem dito repetidamente: parem o holocausto e nós encerraremos o cerco. Acabem com o massacre de crianças e nós deixaremos de bloquear os navios que cruzam o Mar Vermelho. É bem simples.
O que o Ansarullah está fazendo? O que as Forças Armadas iemenitas estão fazendo? O que o governo e o povo iemenita estão fazendo é implementar a Convenção sobre o Genocídio, algo que o Ocidente não apenas deixa de fazer, mas se recusa a fazer. Está fazendo exatamente o oposto. Naquele vídeo do canal Iran International, financiado por Tel Aviv, parecia quase que eles estavam tentando provocar o embaixador a torcer por outra rodada, a segunda, contra o Irã. Mas a sua reação à resposta foi, sabe, eu não sei, os iranianos dizem que sua infraestrutura é civil, mas essa infraestrutura civil está sendo atacada. Qual é o impacto da capacidade do Irã de se manter firme, de revidar, de não ter medo, como disse o professor Marandi, e de fazer isso enquanto acontecem conversas com o E3 sobre o restabelecimento das sanções e suas exigências, para que o Irã elimine não apenas seu programa nuclear, mas também seu programa de mísseis balísticos? O Irã está testando seus mísseis porque está se preparando para se defender novamente. Que tipo de mensagem isso está transmitindo? Com certeza. Acho que isso tem muito a ver com o nível de arrogância dentro do establishment israelense. Sabe, eles estão sempre lutando contra inimigos muito mais fracos do que eles. E com o tempo, Israel meio que chegou a essa conclusão de que é invencível, que ninguém é forte o suficiente para enfrentá-lo. Quero dizer, a indústria de armamentos israelense foi, em certo momento, acho que a 7ª ou 8ª em termos de exportações globais. Israel sempre foi visto como um grande peso pesado no mercado de armas. E o Irã tem sido um país sob um cerco americano, ocidental americano, por tanto tempo. Então eles devem ter cometido alguns grandes erros de cálculo ali, não apenas em relação às capacidades do Irã, mas também quanto à natureza da resposta iraniana. Regarding the nature of the Iranian response, thinking that, well, we are the... Pensando que, bem, você sabe, nós temos esse seguro, e o seguro é Washington. Não importa o que aconteça, Washington sempre virá em nosso socorro. Washington nunca permitirá que afundemos financeiramente ou economicamente. Você sabe, Washington vai prover, mesmo quando o Ansarullah impôs um cerco a Eilat e ao Mar Vermelho, efetivamente fechando o porto, que é uma das principais fontes de alimento para Israel. Os árabes vieram em socorro. E a propósito, eles ainda estão vindo em socorro, fornecendo esse tipo de rota alternativa patrocinada pelos Estados Unidos para manter os israelenses alimentados, garantir que seus filhos tenham brinquedos, que suas farmácias tenham remédios e todo o resto, enquanto seus próprios irmãos em Gaza estão sendo famintos e pulverizados pelas bombas israelenses. Então, Israel sempre tem a garantia de que Washington vai assegurar que, não importa o quão ruins as coisas fiquem para Israel, tudo ficará bem. Esse era o entendimento. E precisamos situar isso em um contexto. O contexto de que o Irã tem sido o principal alvo de Israel por tanto tempo. Quero dizer, se voltarmos à guerra do Iraque, os neoconservadores deixaram claro para o público americano que a ameaça não era apenas o Iraque e o exército iraquiano, do ponto de vista de Israel, mas também o Irã. E mesmo antes da guerra americana e ocidental contra o Iraque, Netanyahu já falava no Congresso e em várias plataformas dos Estados Unidos, dizendo que o Irã representava uma ameaça ainda maior do que o Iraque. Então, ele vem construindo esse enorme discurso político em torno da ideia de que o Irã precisa ser eliminado para que Israel finalmente sinta uma sensação de segurança. Isso já vem acontecendo há muito tempo. Todos nós lembramos de Richard Perle com seu famoso documento Securing the Realm, feito em nome ou em benefício do governo Netanyahu, tentando reorganizar o Oriente Médio em favor de Israel, revertendo Damasco, promovendo mudança de regime no Iraque, eliminando o Irã e coisas do tipo. E então essa oportunidade surgiu com a ascensão do governo Trump, um dos mais insensatos da história daquele país. Sim, todos eles foram em diferentes graus bastante criminosos.
Mas há uma diferença entre ser criminoso e ser ao mesmo tempo criminoso e tolo. Esta administração, eu nem sei como os futuros historiadores tentarão compreender sua doutrina. Qual é a doutrina da administração Trump no Oriente Médio ou globalmente? Ninguém sabe. É uma bagunça enorme. Seu discurso nas Nações Unidas foi um dos espetáculos políticos mais constrangedores, não apenas na história dos Estados Unidos, mas também na história da própria ONU. Ele aproveitou essa administração criminosa, fundamentalista e tola para finalmente realizar um grande ataque ao Irã. E como disse o professor Mohammad Marandi, eles realmente foram até o fim. Quero dizer, eles ativaram não apenas toda a sua defesa aérea ou toda a sua força aérea, mas também a inteligência. Eles atacaram a infraestrutura civil. Estavam tentando tirar proveito da cisão política na sociedade iraniana, algo que é natural e normal em qualquer sociedade. Tentaram usar todos esses fatores para finalmente derrubar o governo iraniano e fracassaram miseravelmente. Sabe, há um ditado, se você atingir o rei, é melhor matar o rei, certo? Algo assim. E eles realmente tentaram. Estavam tentando matar o rei e não conseguiram. Como resultado, o Irã vem restaurando todas as suas defesas, especialmente seus radares. Eles têm trabalhado para preencher todas as brechas na inteligência e assim por diante. O que Israel pode fazer no próximo ataque que ainda não tenha feito? No anterior, quais foram as cartas surpresa que Israel tinha no confronto com o Irã? Eles já mostraram praticamente todas as suas cartas. Seria surpreendente ver qualquer elemento novo em um ataque israelense ao Irã que ainda não tenha sido usado até agora. E isso cria um enorme problema, porque novamente Netanyahu baseou toda a sua carreira, desde que se tornou primeiro-ministro em 1996, nessa joia da coroa, derrubar o governo iraniano. Ele teve essa chance e fracassou miseravelmente. Nada mudou na equação militar no Oriente Médio, nem em Gaza, nem no Iêmen, nem em outro lugar. Então, o que eles podem fazer que ainda não tenham feito? Agora, nós já sabemos, e vou encerrar com isso, que Israel tem seguido o caminho do que eles chamam de nacionalismo suicida. Sabe, aquela atitude de que se dane as consequências, vamos fazer o que pudermos e ver no que dá. Então Israel poderia, de fato, iniciar uma nova guerra contra o Irã. E os iranianos devem estar muito cientes disso, considerando o fato de que Israel acabou de atingir um dos aliados mais próximos de Washington, fora da OTAN, que é Doha. Então, eles não tentariam atacar o Irã novamente? Sim, tentariam. Poderiam. Talvez. Vão. Mas o que poderiam alcançar com isso? Acho que muito pouco, se é que algo. E acredito que o contra-ataque do Irã provavelmente será ainda mais decisivo do que o anterior. O lado dos Estados Unidos, como Ramsey estava dizendo, tem uma política muito confusa neste momento na Ásia Ocidental. Mas o padrão é claro, apoio total a Israel. E esse apoio total a Israel, por parte do governo Trump, está se tornando bastante mesquinho e quase patético. Durante a semana da ONU, tivemos histórias como esta, diplomatas iranianos nos Estados Unidos sendo proibidos de fazer compras em lojas como a Costco, como uma medida de segurança nacional. E isso acontece no contexto, professor Marandi, de grandes discussões em andamento. Talvez você possa nos ajudar a entender isso, porque, enquanto o governo Trump está deixando o Irã meio de lado, considerando tudo o que Ramsey acabou de dizer e todos os desafios que o país enfrenta, ainda existe a questão das sanções de retomada automática e da participação do Irã nas chamadas inspeções nucleares. Há parlamentares pressionando por uma retirada completa da AIEA, e tem havido idas e vindas sobre isso. Então, fale sobre a posição do Irã em relação aos Estados Unidos e a Israel, à medida que essas chamadas negociações avançam e recuam. Acho que o Irã também disse recentemente que as negociações com os Estados Unidos estão fora de questão. Eles estão conversando apenas com os europeus agora. E supostamente, as sanções de retomada automática a caminho. Quais são seus pensamentos? Danny,
Sabe, Dani, os Estados Unidos apoiam totalmente Israel, obviamente. E o Trump, por qualquer motivo, seja por causa do Epstein ou o que for, está totalmente aliado ao Netanyahu. Mas o povo americano não está. Mesmo depois da morte do Charlie Kirk, quando vemos pessoas apontando o dedo para o regime israelense, muita gente nos Estados Unidos acredita nisso. Eu não sei o que aconteceu com Charlie Kirk. Sei que a versão oficial do FBI não faz muito sentido. Mas o simples fato de as pessoas apontarem o dedo para o regime, ou quando falam sobre o 11 de setembro e já não acreditam mais na versão oficial e começam a culpar o regime israelense, ou o caso JFK e assim por diante, mostra o quanto o regime é desprezado, o quanto é amplamente desprezado. Agora, você pode encerrar o TikTok, pode encerrar qualquer outra coisa, mas as pessoas acordaram. As pessoas estão vendo a realidade. Um holocausto não é algo que se possa esconder tão facilmente. Então hoje, o mundo em que vivemos é muito diferente do mundo em que vivíamos há 2 anos. Apenas esses 2 anos tornaram as coisas fundamentalmente diferentes. E o regime, aliás, mostrou-se prejudicial aos interesses dos Estados Unidos. Está arrastando todo o Ocidente com ele, porque o mundo vê isso como o Holocausto sendo conduzido pelo Ocidente coletivo. As pessoas, os jovens no Ocidente, pessoas em todo o mundo, estão observando isso com horror. No futuro, os Estados Unidos não porão sobre direitos humanos, ou valores humanos, ou liberdade. Porque cada vez mais vemos pessoas sendo oprimidas nos Estados Unidos. Pessoas sendo presas, deportadas, levadas aos tribunais, perdendo suas plataformas, simplesmente por defenderem a Palestina, simplesmente por protestarem contra um genocídio. É algo realmente impressionante. Assim, o poder brando dos Estados Unidos, o poder brando do Ocidente, foi completamente destruído em todo o mundo. As pessoas têm muito mais respeito por países não ocidentais do que por países ocidentais, apesar de o Ocidente tê-los demonizado, com certo sucesso, por décadas. Muitas décadas, o Irã em particular. Portanto, trata-se de uma mudança fundamental. E eu acho que, como Ramzi Baroud apontou, os israelenses não são oniscientes. Eles calcularam mal nesta guerra e fracassaram. Foi um blitzkrieg, mas ainda assim fracassaram. It was a blitzkrieg, but they still failed. And not only does it show the power of Iran. E não apenas mostra o poder do Irã e a legitimidade pública do Estado, mas também revela como o regime israelense erra em seus cálculos. Mostra o quanto o Irã sabe sobre Israel, o quanto o Irã sabe sobre o regime. Os mísseis iranianos conseguiram atingir seus alvos com grande eficácia, atravessando as muitas camadas de defesa montadas pelos americanos e europeus, passando por bases de radar na Turquia e em todo o Golfo Pérsico. E mesmo utilizando o espaço aéreo da Jordânia e da Síria, ainda assim falharam. E isso mostra, aliás, que essas capacidades de mísseis que o Irã possui estão provavelmente entre os 2, 3 ou 4 sistemas de mísseis mais avançados do mundo, ao lado, provavelmente, dos chineses e dos russos. Isso mostra que, apesar das sanções, o que um país pode fazer, o que um país independente pode fazer, e o que os povos do Sul global podem fazer. Já não vivemos em um mundo onde o Ocidente pode fingir e afirmar que detém todo o conhecimento, que devemos recorrer a ele para aprender como fazer as coisas e que está sempre um passo à nossa frente. Esse é um dos mitos que o regime israelense sempre usou. Sempre fingiu que sabia mais, que tinha melhor inteligência e mais peace together. E perdeu nessa guerra, apesar do fato de que as agências de inteligência ocidentais, coletivamente, estavam ajudando, por meio de suas embaixadas no Irã e em países ao redor do Irã. E claro, infelizmente, países da região, países vizinhos ao Irã, como a República do Azerbaijão, um aliado próximo do regime israelense, e Erdogan, um tipo de aliado de Netanyahu no Golfo Pérsico. Apesar de tudo isso, o país conseguiu derrotar o regime. Da próxima vez, será muito pior, porque o Irã está preparado. Eles deram seu melhor, e agora o Irã conhece suas capacidades e está fortalecendo seu poder defensivo e ofensivo.
Mas isso, eu acho, é uma grande vitória para o Sul global. But this, I think, is a big win for the global South. This should give self-confidence to young people everywhere. Isso deve dar autoconfiança aos jovens em todos os lugares, de que podemos fazer coisas, de que eles podem realizar coisas em seus próprios países, seja na África do Sul, no sul da América Latina, na Ásia Central, no sul da Ásia, no oeste da Ásia ou no leste da Ásia. Esses jovens podem fazer maravilhas e ninguém pode detê-los enquanto tiverem essa determinação. O regime israelense é realmente a colônia final do Ocidente, a última grande colônia do Ocidente que ocupou uma parte do Sul global. Mas a colonização da mente ainda existe. É algo com que temos lidado há centenas de anos. Nossas mentes foram colonizadas por tanto tempo. Mas isso está desmoronando gradualmente. Cada vez que o Ansarullah revida, algo se quebra, algo se quebra. Alguma parte dessa colonização se desprende dessa rede mais ampla, dessa imagem mais ampla. E eu acho que a resposta do Irã, a resistência em conjunto, e claro, o povo de Gaza, a resistência heróica em Gaza, o Hamas, a Jihad Islâmica e outros grupos menores, todos eles, e o povo, as mulheres e crianças que simplesmente se recusam a abrir mão de sua terra, que simplesmente se recusam a partir apesar do genocídio, estão mostrando ao norte global, ao ocidente, que eles não são todo-poderosos. O ocidente está se autodestruindo. Cada criança que eles matam, estão se destruindo. Então eles estão sendo destruídos economicamente. E aliás, à medida que o Ocidente entra em declínio econômico, por antagonizar todo mundo, China, Rússia, Irã e agora Índia e Brasil, entre outros, estão antagonizando todos. E à medida que o Ocidente declina, isso beneficia o regime israelense? Não, porque esse regime insignificante é completamente dependente das doações do Ocidente. Sem um Ocidente poderoso, eles não são poderosos. Portanto, à medida que a sorte do Ocidente diminui, a sorte do regime israelense também diminui. Suas economias estão em declínio, seus exércitos estão em declínio, seu poder brando foi destruído. O mundo está mudando muito mais rápido do que pensamos. Estes são tempos muito sombrios. E eu não estou dizendo que essa escuridão vai desaparecer tão cedo, mas aqueles que impuseram essa escuridão sobre nós e sobre o mundo, eles estão vacilando, estão ficando fracos, estão ficando vulneráveis, e isso é visível. O melhor de tudo é que os jovens nesses países estão despertando. Jovens judeus, cristãos, muçulmanos, hindus, pessoas de todos os caminhos da vida estão despertando e querem algo diferente. Querem um governo sensato, um sistema político sensato que construa a América, que construa a Grã-Bretanha, que construa a França e a Alemanha, e que tenha uma relação decente com o resto do mundo. E é isso que o resto de nós também quer. Mesmo aquelas pessoas no Ocidente que estão irritadas com imigrantes, e pessoas de pele escura como nós estão começando a reconhecer que todas essas guerras são a razão pela qual as pessoas imigraram para lá. Fora isso, as pessoas estavam bem onde viviam. Os sírios estavam bem até a Guerra Suja. Os líbios estavam bem até destruírem o país. As pessoas em toda a América Latina estavam bem, até que os americanos destruíram suas economias e seus governos ao apoiar ditaduras e regimes cruéis e brutais e assim por diante. O Afeganistão, sabe, talvez você não saiba disso, Danny, mas por ser um país vizinho do Irã, antes da revolução no Irã, o Afeganistão em muitos aspectos era mais desenvolvido que o Irã. Eu teria que voltar aos números, mas a porcentagem de pessoas que iam à escola, nossa região era muito ruim. O Irã era muito ruim sob o Shah, apesar de todo o petróleo que era exportado. Mas o Afeganistão e o Iraque eram ambos países que estavam indo relativamente bem em comparação com outros na região. Foi os Estados Unidos que destruíram o Afeganistão. Nem foi tanto a União Soviética. Quero dizer, não estou dizendo que a invasão do Afeganistão não tenha sido um crime inaceitável, mas os Estados Unidos os incentivaram a invadir. Agora sabemos que Carter e seu assessor de segurança nacional
conspiraram no Afeganistão para apoiar os chamados Mujahideen, a fim de criar um Vietnã para a União Soviética. Então, eles destruíram o Afeganistão. Aqueles milhões de afegãos que foram para a Europa não foram porque simplesmente não gostavam de suas cidades e vilas e queriam viver em outro lugar. Eles foram porque tudo foi destruído. O mesmo vale para o Iraque. O mesmo vale para outros lugares. Então, as pessoas no Ocidente estão despertando para a realidade de que o establishment político ocidental trouxe isso sobre seu próprio povo e continuam a brutalizar pessoas em todo o mundo. Portanto, estou otimista em relação ao futuro. Não sou pessimista, mas isso não significa que as coisas vão mudar da noite para o dia. Elas podem até piorar. Mas, no fim das contas, acho que o fato de as pessoas estarem despertando é o mais importante de tudo. O que queremos é um mundo em que as pessoas compreendam o que está acontecendo. Não queremos viver em um mundo em que as pessoas sejam embaladas pela mídia ocidental e pelos ricos e poderosos que criam essas narrativas. E as pessoas acreditam nessas narrativas. E como resultado, fecham os olhos para a morte, a destruição, o genocídio e os holocaustos.